Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando por aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, deixa aí o seu joinha, deixe o seu comentário, que isso vai fortalecer o nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conversão, porque nós sabemos que existem pessoas que só se convertem em meio a uma experiência. E lá no livro de Atos, capítulo 9, vai falar sobre acerca de alguém que era ferrenho, perseguidor do Evangelho, perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo, que veio se converter em meio a uma experiência a qual Jesus se revelou a ele, e cujo nome ele era conhecido como Saulo, era o seu nome grego. E Saulo ele era um conhecedor da lei, um zeloso das escrituras, porém, ele não teve a sensibilidade de entender que aquele homem humilde, simples, era o Messias, o qual os profetas tinham profetizado que ele viria. Os profetas profetizavam que Jesus viria. Mas, na visão da sociedade judaica, talvez, e na visão de muitos que lutavam pela libertação de Israel, eles imaginavam que Jesus viria como alguém bem-sucedido, como alguém de status perante a sociedade. Na visão dos guerreiros, dos soldados, talvez eles achassem que Jesus viria como um general, como um líder ali que ia pegar o escudo e a espada e ia liderar uma multidão de homens para expulsar os romanos e para levantar novamente Israel. Mas Jesus ele veio como um homem simples, filho de uma mulher simples e de um homem simples que era Maria e José. E quando Jesus ele veio, Jesus ele não veio abraçar a classe poderosa, alta, a sociedade, a alta sociedade. Mas Jesus ele se dirigiu a palavra aos fracos. Ele dirigiu a palavra aos pescadores, aos pecadores, pescadores, pastores de ovelha, prostituta. E Jesus dizia que o reino de Deus está perto. E Jesus ele vinha com uma mensagem salvática, de salvação para a humanidade, que essa humanidade se arrependesse e voltasse para Deus. E por isso muitos não reconheceram Jesus, porque o coração estava endurecido. Mas nós sabemos que o sofrimento, ele faz com que o nosso coração se aquebrante. E talvez por muitos vier de enfermidade, por muitos vieres ali de situações espirituais muito difíceis, eles estavam mais sensíveis à voz de Deus, estavam mais aquebrantados do que os próprios, os poderosos daquela época, Mas lembrando que muitos poderosos também, eles deram ouvido à palavra de Deus, como Nicodemos, como Jairo, como José de Arimateia. Eles deram ouvido à palavra de Deus e eles se converteram a Jesus. Mas muitos rejeitaram. Os líderes daquela época, eles não acolheram Jesus como filho de Deus. Eles diziam que Jesus blasfemava. E nós sabemos que Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Ele fazia parte e era discípulo de Gamaliel. Um homem muito sábio, conhecedor, estudioso das Escrituras. Então Saulo ele era um entendedor da lei, porém, ele não teve sensibilidade. A Bíblia não fala sobre Saulo no tempo de Jesus. E Saulo ele surge no cenário meio
a morte de um dos discípulos de Jesus ali, que foi o apresentamento, né, de Estevão. Quando Estevão ali ele foi morto e deitado ali as roupas aos pés de Saulo. Então, Paulo conhecido, então chamado de Saulo. E aquilo ali despertou ele como um defensor das Escrituras, da lei de Moisés. E ele pediu carta às autoridades para que fosse até Damasco, porque se encontrasse algum crente ali, ele iria trazer o preso para Jerusalém. O que ele não entendia é que aquela decisão iria mudar a vida dele para sempre. O que ele não entendia é que essa jornada que ele estava prestes a ir ia mudar completamente a sua visão acerca de Deus e o seu entendimento acerca do reino de Deus. Porque no meio do caminho, Jesus ele se revelou a Saulo. E nós sabemos que existem pessoas que só se convertem em meio de uma experiência sobrenatural. A gente mesmo, eu tenho conhecimento de pessoas que só se converteu no leito de morte. Jesus precisou trazer de volta a vida para que a pessoa se convertesse. E sendo ali pregado, muitas das vezes sendo ministrado, ria, zombava do evangelho de crente, dizia que os crentes estavam perdendo tempo, que ali era simplesmente uma religião que servia a Deus, não era daquele jeito, não era da maneira que os crentes falam. E assim, talvez você próprio que esteja vendo esse vídeo, talvez você pense dessa maneira. Mas o que ele não entendia é que o caminho de perseguição aos crentes era também um caminho de perseguição a Jesus. Porque saiba você que quando você persegue a um crente, você está perseguindo a Jesus Cristo, porque nós que somos cristãos, que servimos a Cristo, a Deus, nós entregamos nossa vida para Ele. E nós temos um dono. Nós representamos a Jesus na terra. Aí muitos vão dizer, mas vocês são pecadores. Somos pecadores, somos falhos. Nós estamos a todo o tempo buscando melhorias, buscando melhorar e buscando agradar o nosso Pai eterno e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento, no meio do caminho, Jesus ele veio como, a Bíblia relata, uma luz muito forte. E Saulo caiu do cavalo. E ouviu uma palavra que dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque se você persegue a um cristão, você está perseguindo a Jesus Cristo. E naquele momento, Saulo ele ficou cego. Seus olhos físicos cegaram por causa da luz de Jesus. E ali levaram ele para Damasco e ele ficou durante 3 dias e 3 noites. Ele não comia e nem bebia. E Deus ordenou a um servo chamado Ananias que fosse até lá e orasse pela vida dele, porque o Senhor já tinha mostrado que ele iria e a visão dele voltava a enxergar. Veja, talvez se pessoas encontrassem, se crentes encontrassem Saulo e ministrassem na vida dele, falassem de Jesus, ele não acreditaria. Talvez ele ia aprender, ele ia agredir, ele ia apedrejar. Mas precisou o próprio Senhor Jesus se revelar a ele. E assim tem muitos, amados, que só se convertem em meio a uma experiência com Deus. Tem pessoas que o coração está tão endurecido, tão cego, está tão convicto do caminho que está trilhando, é o caminho de Deus, que precisa viver uma experiência sobrenatural para que entenda e reconheça que as suas práticas
elas estão erradas, que o seu modo de vida está errado. O que eu acho interessante aqui é que o Saulo ele era um conhecedor da palavra. E nós vemos muitas pessoas que estão cegos espiritualmente, mesmo dentro da igreja. Como assim, pastor? É porque nós vemos muitos cristãos, até na internet aqui a gente vê pessoas que se diz crente, mas faz vídeos denegrindo a igreja, falando dos defeitos da igreja, das falhas da igreja, caluniando, e diz que estão fazendo isso em prol do evangelho. Porque estão debaixo de uma cegueira espiritual muito grande e precisa viver uma experiência com Jesus e se converter a Cristo. Já que Jesus ele nos impulsiona a levar as boas novas do reino de Deus. E nós temos que mostrar o que está sendo feito, o que Deus está fazendo na terra. E quando nós mostramos algo negativo da igreja, faz com que muitos que até estavam pensando e desejando se converter, param, eles não vão por causa dos maus testemunhos e por causa daqueles que são falados sobre a igreja. E nós sabemos que existem os verdadeiros e existem os falsos crentes. Mas que você tem que olhar para Jesus, não para o homem. Porque todos nós, seres humanos, nós somos falhos, temos as nossas falhas. E em algum momento nós podemos errar, não devemos, mas às vezes a nossa condição humana tem momentos que às vezes nos leva ao erro. Mas se você estiver com os olhos fitados em Deus, você vai ver que Jesus ele não errou. Que Jesus a todo tempo, mesmo sendo perseguido, caluniado, mesmo Jesus ter acusado de que ele falava por meio de demônios, que ele não era de Deus, que ele blasfemava quando dizia que ele era filho de Deus, ele permaneceu em paz, ele não amaldiçoou ninguém. E até no momento quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você critique a igreja, e talvez você critique o pastor e persegue porque você não sabe o que está fazendo. Porque nós temos que pregar as boas novas. Nós temos que pregar as coisas boas do reino de Deus. As maravilhas que Deus ele tem feito. Não pregar as fraquezas do homem. Não pregar as falhas do homem. Mas nós temos que pregar o reino de Deus. Mostrar para o mundo que Deus ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Que Ele está no controle de todas as coisas. E que Deus tem o poder de mudar a sua vida, a sua história. Mesmo se você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida e que na sua mente você acha, você pensa, imagina que não tem solução. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, nós vemos que tem solução. Mas, de vez em quando, o Ananias dizia: Deus, já ouvi falar muita coisa ruim sobre este homem. Jesus dizia: o Ananias, para mim, ele é um vaso escolhido. Então, muitas das vezes você perde tempo falando contra um pastor, falando contra os crentes, contra a igreja de Jesus, mas só que Jesus não está vendo da maneira que você vê. Jesus não vai olhar para mim com a forma que você olha. Quanto talvez você critique a minha vida ou a igreja, Jesus está dizendo para mim, ele é um vaso. Então, o que importa para nós não é o julgamento ao qual você faz ao nosso respeito, mas é o que Jesus ele pensa ao nosso respeito. Para a sua vida, o que importa não é o que as pessoas eles dizem a teu respeito, mas é o que o Senhor ele diz, é o testemunho que Deus dá acerca da sua vida. Se preocupe em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar a teu respeito. Tem pessoas que muitas das vezes não se convertem porque fica muito preocupado com o que as pessoas vão falar.
Tem pessoas que às vezes não se convertem porque fica preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que vai perder. Você dizer uma coisa, com Deus você não perde, você só ganha. Com Deus você não perde, você ganha. Porque o mundo, ele é cheio de ilusão. A alegria do mundo, ela é passageira, mas a alegria de Deus, ela é eterna. Mesmo que você possa ter um momento difícil, mas o Senhor diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. O que significa que a luta que você passa e você enfrenta, ela dura um tempo, se você confiar em Deus. Depois dessa luta, depois da tristeza, virá a alegria. Depois da tempestade, virá abundância, virá momentos felizes. E é necessário muitas das vezes que venha os momentos de dificuldade para que você cresça, para que você amadureça, para que você possa repensar as suas decisões. Porque uma decisão, ela tomada errada, põe em risco até a sua vida, a sua salvação. E veja que a revelação de Jesus ali na vida de Saulo foi tão poderosa, que depois que Ananias orou pela vida dele, a cegueira caiu por terra, e a Bíblia diz que foi como as escamas que saiu dos seus olhos. Imediatamente ali ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, e ele passou a pregar, a contar o testemunho. Tem pessoas que criticam e não acreditam em revelação. Só que, enquanto Saulo estava cego, Jesus já estava revelando para ele que viria um homem chamado Ananias, que ia orar por ele e ele voltaria a enxergar. E Jesus também revelou a Ananias que vai na rua direita, porque assim tem um homem chamado Saulo, que eu quero que você ore por ele. E Ananias disse: Senhor, já ouvi muita coisa ruim sobre este homem. Aí tem muitos que não acreditam na revelação. Mas Jesus revelou para Paulo. Jesus revelou para Ananias. E Jesus, ele continua revelando, desde que você acredite na revelação de Deus. E Jesus quer se revelar a você. Não da mesma forma que se revelou a Paulo, mas cada um de nós vivemos uma experiência com Jesus. Experiências que possam ser transformadoras para a nossa vida. E Jesus quer se revelar a você. Talvez que você seja um crítico. Talvez você seja um perseguidor da igreja. Talvez você até frequente a igreja. Mas você leva muito tempo criticando do que buscando o Senhor. Talvez você leva muito tempo falando as falhas e as fraquezas dos homens. E esquece que perfeito só é Jesus Cristo. Você leva muito tempo falando sobre o irmão que caiu, sobre a irmã que errou, sobre o irmão que falhou, enquanto você deveria falar da beleza e dos feitos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus ele quer fazer, ele quer transformar você. Ele quer pegar você que hoje é um crítico, que hoje persegue a igreja, fala mal do cristão. Talvez você tenha uma Bíblia dentro de casa. Talvez você é um frequentador de igreja, mas está como Paulo, conhece as Escrituras, mas não vive as Escrituras. E Jesus quer transformar e quer se revelar a você. Talvez você nunca foi numa igreja. E talvez você leve muito tempo falando, criticando, porque o crente é assim, porque faz assim, porque grita, porque faz isso. E na verdade você precisa viver uma experiência. Porque quando Cristo chega na nossa vida, a gente muda. A gente muda a nossa visão. A gente muda a nossa percepção de vida. E a gente deixa de ser um crítico, um perseguidor. E a gente passa a contribuir com a obra do Senhor Jesus. E Deus ele quer fazer de você um contribuidor da obra do Senhor. Um dispenseiro, um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. Jesus ele quer ter um encontro com você. E ele quer transformar o teu caráter, quer transformar a tua vida, quer mudar a tua história.
Assim como Jesus mudou a história de Saulo e transformou ele no apóstolo Paulo, o maior evangelista da Bíblia. O homem que fez 13 viagens missionárias e ganhou muitas almas para o reino de Deus. O homem que foi pregar para os gentios, já que os judeus não queriam e não achavam que o evangelho também poderia ser estendido aos gentios. E Deus quer levantar você para levar você em lugares que talvez pessoas não querem ir. E Deus quer levantar você para colocar você em lugares que hoje talvez irmãos, crentes não querem ir. Jesus quer levantar você, talvez dentro dessa favela, dentro desse presídio, dentro do hospital, nesse teu bairro, nessa tua rua, para usar a tua vida como testemunho vivo. Talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. E Ele quer encontrar você neste dia. E Ele quer salvar a tua alma. E Ele quer transformar você e fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Ele entrar na tua história. Deixa Ele fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Que o Senhor Espírito Santo continue falando com você. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilhe e faça parte dessa comunidade. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.